Vamos aqui para a nossa aulinha falar de poderes administrativos, assunto muito importante aí para o direito administrativo e também um assunto bem cobrado nas provas, tá? Principalmente o poder de polícia. Eu vou querer uma atenção especial de vocês, né, quando nós estivermos falando do poder de polícia, ok? Então, conceito. Primeira coisa, né, sobre poderes é vocês saberem os conceitos, né, o conceito, melhor dizendo, de poder de polícia, que são instrumentos, né, são ferramentas, são... Imagine aí que o Estado ele tem uma caixa de ferramentas, né? E ali dentro da caixa de ferramentas, de um mecânico, de enfim, uma pessoa que trabalha com isso, você tem várias ferramentas e cada uma, né, servindo a uma coisa, né, especificamente. Então, essa é a ideia dos poderes administrativos, né? São instrumentos, são ferramentas e elas têm utilidades próprias, tá? Então, parece que deu uma tá travada aí, não foi, mas já voltei. Já estou voltando aqui. Já me ouvem? Tá me ouvindo? Agora sim, toma mudo. Então, vou voltar aqui. Então, são instrumentos, tá? Imagine aí ferramentas que servem, cada uma tem sua utilidade, né? Então, você tem um martelo, faz uma coisa, a chave de fenda faz outra. Então, a ideia é bem essa, tá? Essa é bem a ideia. E, principalmente, você ter essa ideia bem focada aí, vai ajudar duas coisas. Primeiro, é você entender por que eles existem, né? Para que eles servem. O Estado ele tem que fazer coisas e ele precisa, portanto, de ferramentas para fazer essas coisas, né? E é isso que são os poderes. E segundo, para você não confundir exatamente os poderes administrativos com os poderes do Estado, né? Os poderes do Estado aqui, os poderes do Estado, no caso lá de cá, são os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Não é isso que são os poderes administrativos, são coisas distintas, tá? Então, poderes dos estados, eles fazem parte da estrutura do estado, né? São estruturais, e poderes administrativos são instrumentos do estado, tá? E, portanto, nós temos essas espécies aqui de poderes administrativos, certo? Então, são essas as ferramentas que o estado tem, cada uma dessas ferramentas serve para uma coisa específica, tá? Sendo que só para título de informação, é possível que vocês achem autores, ou aulas, ou resumos, tá? Que só falem desses quatro primeiros. Tá? Poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e poder de polícia. Tá? Tem muitos autores que só falam desses quatro poderes, então esses são os poderes que com certeza vocês vão achar sim. Alguns autores falam do poder vinculado ou discricionário. Por quê? Qual é o problema aqui? É simplesmente uma questão de onde esse assunto deve estar, né? Tem alguns autores que tratam, desculpe, a vinculação e a discricionariedade como poderes. Tem outros que vão falar de vinculação e discricionariedade dentro de atos administrativos, então não vão tratar de poderes, aí eles só falam desses quatro poderes, não vou falar desses dois. E tem outros que tratam como a natureza da atuação, né? Não é nem poder nem ato. Então, esses autores que não tratam esses assuntos como os poderes, eles só vão falar de quatro poderes, né? Porque eles não consideram a vinculação discricionária como poderes, tá? Mas, no fim das contas, é só realmente uma questão de localização do assunto. Todos os autores vão falar de vinculação e de discricionariedade em algum momento, tá? Mas vocês podem achar isso como poder, ou achar isso como ato, ou então achar isso, né, como atuação administrativa. O importante é a gente saber que, apesar a gente ter, vamos dizer, três possibilidades, no fim das contas não são três coisas, né? Eles falam exatamente da mesma coisa, né? Não muda o assunto, apesar de você ter três possibilidades. Vamos seguindo aqui, falando aí do poder hierárquico. O poder hierárquico, galera, é o poder de auto-organização, né? O poder de organização interna da administração pública. A administração pública, ela precisa organizar-se internamente para poder prestar os serviços públicos, né? Isso aí precisa ser feito de forma a garantir o princípio da eficiência. Então, o princípio da eficiência, né? O princípio da indisponibilidade do interesse público ou privado, todos esses princípios colocam exatamente a administração pública com essa obrigação, né? Ela precisa
fazer essa organização, não é uma coisa que é facultativa. E ela precisa estar bem organizada para poder prestar, né, os serviços com a eficiência devida. Então, este poder ele é muito importante, por quê? Porque é ele que vai permitir exatamente que a administração pública possa prestar suas atividades com eficiência, né? Então, é um poder bem importante. Ele vai ter a ver aí com a organização interna da administração pública. E aí a gente vai falar bastante desse poder, né? Ou seja, tem muito a ver com esse poder quando a gente estuda exatamente a organização administrativa. A gente vai estudar a organização administrativa e aí o que acontece é o seguinte, a administração pública, ela vai, né, poder se organizar, ela vai se organizar, ela vai fazer esta organização administrativa exatamente utilizando-se do poder hierárquico, né? Então, o que acontece? É quando a administração pública vai fazer o quê? Distribuir competências, né, internamente. Ela vai distribuir, vai criar cargos, vai criar funções, né, vai criar entidades. Então, você tem toda essa criação, tudo isso tem a ver exatamente com essa organização interna, tá? O L. Lopes de Meireles, no livro dele, ele traz essa coisinha aí que eu trouxe aqui para vocês, de faculdades implícitas, né? Ou seja, coisas que são inerentes ao poder hierárquico, verbos, né? Então, faculdades aqui no sentido de coisas a se fazer. Então, toda vez que vocês verem esses verbos aqui, tá? Ordenar, comandar, fiscalizar, revisar, delegar, avocar, rever, supervisionar, punir. Eu poderia ter colocado aqui mais, coordenar. Então, assim, todas essas funções são funções de poder hierárquico, são funções que são executadas dentro da hierarquia. Então, se você está numa questão lá e a questão está contando um caso, dizendo que não sei quemzinho fiscalizou tal e coisa, e aí perguntar qual é o poder? Poder hierárquico, né? Revisou, delegou, a mesma coisa. Por isso que eu gosto dessa listinha de verbos, né? Porque as questões, uma das formas, né, que as questões cobram esses poderes é exatamente contando um caso, né, que está acontecendo, e aí pergunta que poder que está ali. Então, se for um caso de poder hierárquico, vai ter que, a história lá, o enunciado da questão, vai ter que mostrar alguém fazendo uma dessas coisas aí, ou outra, mas que tem a ver com hierarquia, né? A organização administrativa, a gente vai estudar sobre a organização numa aula específica sobre isso, é um assunto muito importante, mas como ela tem a ver com o poder hierárquico, eu já quero falar aqui um pouquinho dessas coisas aqui, desconcentração e descentralização. Por quê? Porque quando a administração pública ela vai fazer essa organização, o que é essa organização? É o que vai levar à criação daquilo que a gente chama de administração pública. Então, a administração pública, ela é o que é, ou ela é como é, por causa da organização administrativa, certo? E aí, nesta organização, que é a utilização de poder hierárquico, a administração pública pode fazer duas coisas. Ou ela pode desconcentrar, ou ela pode descentralizar. São duas formas, são duas técnicas, são dois caminhos, né, que a administração pública tem para poder fazer essa organização. E aí, essas palavrinhas aí, como vocês estão vendo, elas se parecem, tá? Mas significam coisas muito diferentes. E é óbvio que as provas, né, de concurso, as bancas adoram cobrar, né, algo sobre essas palavras para tentar fazer você se atrapalhar, mas obviamente que você não vai se atrapalhar com o que eu vou falar aqui para vocês, que é o seguinte: desconcentração é distribuição interna de competências, certo? Distribuição interna. E quando é interna, a gente vai dizer, portanto, que a desconcentração ela vai criar órgãos. Ela vai criar órgãos. E aí é que está a dica que faz com que você nunca erre isso aí, tá? Porque você tem aqui, ó, o O aqui, ó, tá vendo? Ó? O. Então você vai lembrar que desconcentrar é criar órgãos, porque tem o Ozinho ali de órgãos. E se é órgão, é interno, né? Porque basta você lembrar dos seus órgãos, dos nossos órgãos, né? O nosso pulmão, o nosso coração, o nosso rim. Felizmente está tudo dentro da gente, né? Não está nada fora, né? Então, se você lembrar disso aí, você não vai esquecer o que é desconcentração, é criar órgãos, e órgãos é interno. Então, desconcentração é distribuição interna de competências, tá? Então, por exemplo, a União Federal. A União Federal ela vai criar o Ministério da Saúde, que, por sua vez, cria a Secretaria de Executiva, que cria o departamento disso, que cria a coordenadoria daquilo. Então, isso tudo são órgãos, órgãos públicos, e isso tudo é desconcentração, distribuição interna de competências, ok?
Do outro lado, nós temos a descentralização, e aqui também a dica é bem parecida, está vendo o Ezinho aqui de descentralização? Descentralização cria entidades. Então, você lembra do E aí, lembra das entidades, ou seja, pessoas jurídicas. Então, descentralização é distribuição externa de competências. Né? Então, por exemplo, a União, ela descentraliza criando uma autarquia, ao invés de criar um órgão. A autarquia é uma outra pessoa jurídica. A gente vai estudar autarquias, quando nós vamos falar de organização administrativa, tá? Mas é só para você saber que a autarquia é uma outra pessoa jurídica, logo é uma entidade, né? Ela é fora da União, então é uma outra pessoa. Por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia, então você não confunde o INSS com a União. Né? O INSS, a criação do INSS é descentralização. A criação do Ministério da Previdência é desconcentração. Tá? Isso tudo é feito por causa do poder hierárquico. Finalmente, para a gente fechar esse ponto aí, que a gente vai rever quando a gente for falar de organização administrativa, e é muito importante, é essa questão aqui, ó, da hierarquia e da supervisão ministerial. Tá? Eu vou até mudar aqui um pouco a pouco para ficar claro. Então, quando a gente fala de desconcentração, que é criação interna de competências, ela mantém a hierarquia. Tá? Toda desconcentração ela é feita dentro do plano hierárquico, né? Do chefe para baixo. Agora, quando a gente fala da descentralização, já que é criação de outra pessoa jurídica, de outra entidade, essa entidade é autônoma, então não há hierarquia e o que os autores dizem é que há a chamada supervisão ministerial ou controle finalístico, tá? Então, essa é uma outra coisa também importante a gente saber que quando há desconcentração, essa distribuição interna, você tem a manutenção da subordinação da hierarquia. De maneira contrária, quando há descentralização, você não tem a manutenção dessa hierarquia, certo? Uma coisa sobre hierarquia é a gente saber que este poder e a hierarquia, eles são inerentes ao poder executivo. Lembra que eu falei dos poderes do Estado, que são estruturais? Pois bem, a hierarquia e os poderes do Estado. Quando você olha para o executivo ele tem hierarquia nas suas funções típicas. Para o executivo funcionar, para o executivo existir, ele precisa de uma cadeia hierárquica. Tá? E, de maneira contrária, quando você olha para o legislativo e o judiciário, eles não têm hierarquia nas suas funções típicas. Por exemplo, o legislativo não tem hierarquia na função de legislar. O judiciário não tem hierarquia na função de julgar. Agora, eles podem ter hierarquia nas funções atípicas de administrar internamente os órgãos, tá? Mas a hierarquia é algo que é inerente ao poder hierárquico e não é necessário, não existe nos poderes judiciário e legislativo nas funções típicas, tá? Porque nas atípicas existem e a gente vai falar disso mais para frente, tá? Finalmente, sobre o poder hierárquico, a questão aqui das ordens ilegais, né? Porque, veja, se a gente está dizendo que está sendo estabelecida aqui uma hierarquia, significa que a gente está dizendo que está sendo estabelecido quem manda e quem obedece. Ok? Então, alguém vai dar ordem, né? Ordenar aqui, ó. Ordenar é uma das faculdades implícitas do poder hierárquico, tá? Então, beleza. Aí, a pergunta que se faz, né, e algumas questões vão por esse lado, é: e se a ordem for ilegal? Então, se o superior hierárquico tem uma ordem legal. Vamos imaginar que nós somos aqui uma repartição pública, eu sou o chefe e vocês são, né, minhas subordinadas. Então, eu pego e dou uma ordem para Natália, por exemplo. Só que essa ordem é ilegal. E aí? Natália está obrigada a seguir, eu sou o chefe dela, ela não pode seguir, ela tem que seguir. Se ela fizer, ela também está cometendo ilegalidade, ela também vai responder pela ilegalidade ou não. Bem, essas são as questões que nós vamos enfrentar agora. Veja só, tudo aí, galera, vai depender de você responder a seguinte pergunta. A ordem, a ilegalidade, ela é uma ilegalidade manifesta, uma ilegalidade evidente, ou seja, a ordem é manifestamente ilegal. Então, essa ilegalidade que eu aqui nesse exemplo pedi é uma ilegalidade óbvia, qualquer pessoa olha e vê que aquilo é ilegal. Se a resposta for sim, ou seja, é uma ordem manifestamente ilegal, aí, Natália, nesse exemplo que eu estou dando, ela não pode seguir.
ela está proibida de seguir, porque ela é servidora pública. Servidor público só faz o que a lei manda, o princípio da legalidade. Como a ordem é manifestamente legal, ela está vendo a ilegalidade. Então, ela não pode fazer. Ela está, portanto, neste caso, autorizada a desobedecer. E aí tem duas coisas. Essa desobediência não é infração. Ela não está violando a hierarquia, né? Apesar dela não estar fazendo, mas não tem nenhum tipo de ilegalidade nisso. Ela não vai poder depois ser punida por desobediência, né? E quando ela não faz, ela não vai responder por ilegalidade, ok? De maneira contrária, se a ordem for manifestamente legal e ela fizer, ela vai responder por ilegalidade. Ela não pode. Na prática, eu sei que na prática é meio complicado, né? Porque a pessoa fica sujeita a sofrer, né? Algumas perseguições, né? A gente sabe que, eu não posso demitir, mas aí eu vou e faço a remoção, jogo a pessoa lá para onde o vento faz a curva. Na prática, aquilo que a gente diz, na prática a teoria é outra, né? Eu sei disso. Então, assim, voltando aqui para a questão, e se ela faz? Se Natália vai lá e cumpre, ela vê que é ilegal, porque eu estou numa hipótese aqui da ordem ser manifestamente ilegal, tá? Então, ela vê que é ilegal, mas ela fala, pô, ele é meu chefe, e vai lá e faz, ela vai responder pela ilegalidade. Ela não vai poder depois, para se defender, dizer, não, mas eu estava cumprindo ordens. A ordem é manifestamente ilegal. Você é servidora pública, você não pode fazer. Certo? Agora, se for uma ordem que não é manifestamente legal, ou seja, uma ilegalidade sutil, uma ilegalidade camuflada, né? Uma ilegalidade assim que você não tem como exigir que todo mundo perceba. Né? Bem, neste caso, se a ordem não for manifestamente legal, o que é que vai acontecer? Natália vai fazer, ela não vai perceber a ilegalidade, então ela vai fazer, né, o ato, mas como a ordem não é manifestamente legal, ela não vai responder pela ilegalidade, exatamente porque ela vai dizer, olha, eu estava cumprindo uma ordem hierárquica, né? Eu não podia descumprir, eu não sabia que era ilegal, não era uma ordem manifestamente legal, né? Você não pode me exigir que eu soubesse da ilegalidade, e como para mim, né, tinha aparência de legalidade, ele é o meu chefe e eu tenho a obrigação de seguir. E aí sim, você não será responsabilizado, você pode alegar, né, essa cadeia hierárquica para, né, se eximir de responsabilidade, tá? Então essa é a situação aí entre a hierarquia, né, o poder de comando, de dar ordens e eventualmente a ilegalidade ou legalidade dessas ordens, tá? Seguindo aqui, vamos falar do poder disciplinar, né? Ao lado do poder de polícia, certo? É o outro poder, talvez o poder de polícia e disciplinar sejam os poderes mais cobrados, tá? Os mais cobrados, porque são os poderes que têm mais assunto, dá para você criar muitos casos, muitos enunciados, muitos problemas, muitos detalhes. Então, eu sempre chamo atenção com relação aos poderes, né, para fins de prova, né, das preparações aí que a gente está nessa batalha, sempre chamo atenção para esses dois poderes, tá? Especialmente. Bem, o poder disciplinar, galera, ele está muito atrelado exatamente é, ao, é, ao poder hierárquico. Tá? O poder disciplinar está atrelado ao poder hierárquico, certo? Por quê? Porque a gente sabe, galera, que manda quem obedece, como é que diz? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu já ia falar, manda quem tem juízo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então, assim, ninguém obedece porque gosta de obedecer. Normalmente, as pessoas obedecem por conta do medo, exatamente, é, de sofrer sanção, tá? De sofrer sanção. Então, a pessoa vai lá, manda, a outra obedece. Por quê? Porque se não obedecer, ela será punida, né? Então, são dois poderes que estão muito ligados, né? Porque eles vão se retroalimentar, né? Manda quem pode, né? Mas também não é qualquer pessoa que aplica a disciplina, né? Para você aplicar a disciplina, você tem que estar acima. Então, perceba que o poder disciplinar também não existe se não tiver hierarquia. Porque a ordem, né, de disciplina, de quem é que vai punir quem, depende da ordem de quem está acima de quem. Você não tem a punição, o que está embaixo não pune o que está em cima.
né? Então, são dois poderes aí que estão muito ligados na sua existência, né? E, aliás, no executivo, aquilo que eu falei, né? Não existe o executivo na sua função típica, ele precisa tanto do poder hierárquico quanto do poder disciplinar, né? Ele não conseguiria, o executivo, existir e exercer as suas funções, né, se não tivesse esses dois poderes aí, ok? Esses dois poderes aí. Então, é bem importante vocês saberem disso. É verdade que os autores eles ficam perdidos aí numa discussão de sexo dos anjos, de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que aí eu acho que não vale a pena. Ah, quem é que nasceu primeiro? O poder disciplinar ou o poder hierárquico? Isso é uma bobagem. O que é importante é vocês saberem que eles estão interligados umbilicalmente, beleza? E o que é esse poder disciplinar? Bem, galera, é o seguinte: a maioria dos conceitos que vocês vão pegar por aí vai falar que é o poder de punir. Né? Chega aqui, o poder disciplinar é o poder de punir a infração. Tal. Beleza, não é mentira isso. A punição é uma parte realmente bem importante no estudo do poder disciplinar. Agora, minha pergunta é: o poder disciplinar ele só existe, né? Ele só está sendo usado, já que é uma ferramenta, né? A gente falou que é uma ferramenta, ele só está sendo usado quando a pessoa está sendo punida? Não. Né? Então, eu gosto dos conceitos que começam do início, né? É o poder de investigar. E aqui não é qualquer investigação, é uma investigação através de um processo administrativo disciplinar, que se garante a ampla defesa e um contraditório, importantíssimo respeito aqui, ó, ao devido processo legal, processo administrativo disciplinar, aqui é o PAD. A gente vai estudar servidores públicos e vamos falar do PAD, vamos detalhar o PAD, como é que o PAD acontece, como é que não acontece, mas por hora basta você saber que isso é exatamente por disciplinar. Então, o que acontece? A autoridade, ao saber, né, ao ter suspeita, indícios de uma infração funcional, certo? Ou seja, uma infração no exercício das funções, ela tem a obrigação de investigar, instaurar um PAD, instaurar uma sindicância e, garantindo a ampla defesa e o contraditório, se no final dessa investigação, né, ficar demonstrada a autoria e a materialidade, aí ela vai punir. Ah, então, punir faz parte? Faz. Mas, por exemplo, se chegar no final e ela absolver, significa que não houve poder disciplinar, então, só porque absolveu? Porque tem muitos conceitos que ficam nessa coisa do punir. Né? E faz parte a punição, realmente. Mas a gente não pode esquecer, principalmente no Estado democrático de direito, que para chegar na punição precisa ter um devido processo legal, que no caso aqui, especialmente, é o PAD, o processo administrativo disciplinar. Tá? A gente vai estudar o PAD especificamente em outro momento, quando a gente for falar de servidores públicos de regime disciplinar. Mas vocês já estão sabendo que isso tem a ver com o poder disciplinar. Bem, uma coisa bem importante de você saber, tá, para fins de prova, de concurso, é essa questão aqui dos servidores e particulares. Por quê? Esse aqui houve uma mudança, né, vamos dizer assim, recente, quando eu estou falando recente aqui, uma coisa de 1 ano, em 2 anos, que já tem um tempo, tá? Mas o que é importante é que durante muito tempo, nós dizíamos, né, eu cheguei, inclusive, a dizer isso em sala de aula, que o poder disciplinar só alcançava, só atingia servidores públicos, só atingia empregados públicos, ou seja, só atingia aquelas pessoas que estavam dentro da administração pública, certo? Que estavam dentro da administração pública. Em outras palavras, o poder disciplinar não tem, como a gente dizia, atingir particulares. Particulares, certo? Então, isso era uma coisa que a gente falava. Bem, é verdade que o poder disciplinar ele vai ter como talvez os principais alvos, né, os principais pessoas envolvidas, os servidores, os concursados, aquelas pessoas que trabalham dentro da administração pública. É verdade também que a gente não pode confundir o poder disciplinar com o poder punitivo do Estado. O poder disciplinar ele é voltado para dentro da administração pública. Por isso que durante muito tempo a gente falou, só alcançava servidores. Não, hoje não é mais assim, eu vou explicar por quê. Mas ele é voltado para dentro do Estado. Não é o poder punitivo do Estado que alcança toda a sociedade. O poder punitivo do Estado é o direito penal. Existem outros ramos do direito para isso. O poder disciplinar realmente
é um poder muito interno, ele vai voltado para dentro. Mas, dizer que ele é voltado para dentro não pode mais ser sinônimo de dizer que ele só alcança servidores. Por quê? Porque hoje é tranquilo, doutrina, jurisprudência entende que sim, é possível particulares sofrerem poder disciplinar. Quando? Quais são as situações que fizeram a doutrina repensar isso e aceitar? Serão aquelas situações em que a pessoa, mesmo sendo particular, ela está dentro da administração pública. Ela está no âmbito da administração pública. Como assim, professor? Vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Presos nas penitenciárias, nas delegacias e alunos nas escolas públicas. Esses são os principais exemplos que vocês vão ver aí na doutrina e na jurisprudência para dizer que o poder disciplinar, sim, alcança particulares também. O preso está na penitenciária, existe um regime disciplinar ali dentro, né? Ou pelo menos a gente deseja que tenha. Tem regras. Se ele não cumprir, ele tem as punições, né? A estudante também, escolas públicas, também tem regras ali dentro, se ele não cumprir, ele também será punido, advertência, suspensão, tal e coisa. E isso também seria poder disciplinar. Tá? Seria também esse poder disciplinar aí, que é o poder administrativo, não seria o poder punitivo do Estado. Minha amiga Natália pergunta aqui, os particulares seriam então os terceirizados de empresa? Aí eu não diria que esse seria um exemplo muito bom, sabe, Natália? Porque, na verdade, perceba, esses terceirizados, se eles cometerem alguma infração, ele será punido pela empresa, né? Que é a terceirizada, que é, na verdade, a patroa dele, né? E a empresa não é a administração pública, certo? Eu não estou querendo dizer que não existe regra de disciplina, que não existe lá processo e tal, mas não seria, pelo menos na minha concepção, este poder disciplinar aqui do direito administrativo, tá? Que aí você precisa ter a administração pública praticando o poder disciplinar. E os terceirizados, bem, o que a gente se espera é que ele seja, né, a relação dele toda seja com quem? Com a terceirizada, não é com a administração pública. A administração pública ela tem relação com a empresa, com a PJ, né, e o terceirizado tem relação com a pessoa jurídica também, a PJ. Tá? Então, o alvo são as infrações funcionais, né, basicamente, principalmente aqui, tem muito a ver com o servidor, né, porque são infrações no exercício da função. E o que acontece? Acontece que, quando a gente fala de infração funcional, do servidor cometer uma infração funcional, ou seja, cometer um ilícito no exercício da função, isso pode fazer com que ele responda nas três esferas. A gente também vai estudar isso mais detalhado quando a gente for falar de servidor público, tá? Mas como tem a ver com poder disciplinar, eu estou aqui falando algumas coisas. Então, servidor público, ele pode responder na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. É exatamente nessa esfera administrativa que é o poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, ele vai apurar a responsabilidade administrativa da pessoa, especialmente aí do servidor. Tá? Mas ele pode também responder penalmente, civilmente. Inclusive, essas esferas são independentes. Tá? A esfera penal, a esfera civil, a esfera administrativa, elas são independentes. Eu posso ter absolvição em uma, absolvição em duas, e ainda assim ele responder nas outras, ser punido. Não há, a princípio, como regra, nenhuma condicionante, elas não se condicionam. Agora, eu estou falando como regra, exatamente porque esse artigo 126, que eu selecionei para vocês, ele vai trazer a exceção a essa regra. Né? No direito, tudo tem exceção, e as exceções são sempre bom que nós, né, saibamos. Qual é a exceção para o artigo 126 da Lei 8.112 traz? A gente vai estudar essa Lei 8.112 toda. Tá? É a Lei de Servidor Público Federal, a lei mais importante de servidor público. O que é que diz lá no 126? Vai dizer que se a decisão, se a sentença penal absolver por negativa do fato ou da autoria, isso também vai interferir na punição administrativa, tá? Ou seja, se a pessoa, se o servidor, ao praticar uma infração, se ele responder administrativamente e penalmente, e na esfera penal ele for absolvido por negativa do fato e da autoria, isso também vai absolver na esfera administrativa. Essa é a única hipótese em que essas esferas vão, né, se comunicar no sentido de que uma vai impactar na outra. Fora isso, você pode ter absolvição em uma, condenação na outra, não tem problema nenhum.
O detalhe que eu chamo a atenção aqui, né, são duas coisas que a gente tem que ficar atento aí, porque isso também é bastante utilizado como pegadinha nas provas. Primeiro, que não é qualquer absolvição penal, né? Muitas vezes a prova diz, ah, absolvição penal absolve disciplinarmente também. Não, essa questão está falsa. O que a lei faz é a absolvição penal por negativa do fato ou da autoria. Então, você tem que olhar qual é o fundamento da absolvição penal. Não basta você olhar que ele foi absolvido penalmente. Ele pode ter sido absolvido por outros motivos, pode ter sido absolvido por falta de prova, por, sei lá, excludente de ilicitude, legítima defesa. Lá no direito penal tem vários argumentos de absolvição. E essas absolvições não vão impactar no direito administrativo, só se for negativa do fato, negativa da autoria. Inclusive aí, né, gente, é meio óbvio, né? Está negando que foi o cara, ou está negando que existiu, não tem por que ele ser punido em esfera nenhuma, né? Então, a lei aí, ela meio que chove no molhado, mas é bom saber, porque já vi várias questões que o problema era dizer que era qualquer absolvição, ou não especificar o fundamento da absolvição, ou então botar um outro fundamento. Absolvição por falta de provas. Bem, não vai trazer impacto nenhum. Não estou dizendo que ele também não vai ser absolvido na esfera administrativa e, eventualmente, também por falta de provas. Eu estou dizendo que não é automático. Né? Não é automático. Você vai ter também que brigar na esfera administrativa para mostrar que não tem provas. Certo? Não é automático. Você leva a decisão penal para lá, tá? Como é se for por negativa do fato, negativa da autoria. Uma outra coisa é o seguinte: se você pegar o que está escrito no artigo 126, eu disse que são três esferas, né? Penal, civil e administrativa, tá? Se você pegar o que está escrito no 126, essa absolvição só vai impactar na esfera administrativa, ou seja, a esfera civil não seria impactada, tá? Essa absolvição penal. Mas é claro que me parece que não tem como não ser, porque está negando o fato, está negando a autoria. Né? Então, chove no molhado, mas a rigor não está escrito lá que vai absolver também na esfera civil. Né? Só fala da esfera penal para a esfera administrativa, mas na prática vai se absolver. Apesar de a gente não estar falando de PAD, como é súmula, né? As súmulas são sempre cobradas, eu trago aqui uma súmula vinculante número 5 do STF. Tudo isso aqui tem a ver com PAD, tá? A gente vai voltar a falar dessas súmulas quando nós formos estudar os PAD, mas vocês já ficam sabendo, essa súmula vinculante aí, né? A falta de defesa técnica não ofende a Constituição, ou seja, o STF está dizendo aí, olha, gente, porque no PAD, como em todo o processo administrativo disciplinar, não é obrigatório ter advogado. Né? Você pode, em qualquer processo administrativo, você pode fazer a sua própria defesa. Tal. Então, o servidor no PAD, ele não precisa de advogado. Tá? É um direito, se ele quiser ter, ele tem o direito de ter, mas ele não precisa. Ele tem que ser informado que ele tem esse direito, mas se ele não quiser ter, o processo segue. E aí o que, que acontece? Lá no final, se ele tomar punição, ele não vai poder dizer que ele teve a sua ampla defesa, o seu contraditório violado, porque ele não teve advogado. Tá? Isso acontecia muito. Por isso que o STF fez a súmula vinculante. O que é que tinha muito a acontecer? O cara, ele tem advogado se ele quiser. Aí ele escolhia não ter. Aí o processo seguia todo, chegou no final ele era punido, era demitido. Aí vai imaginar que o processo estava todo certinho, não teve nenhum vício, tudo legal, tudo de boa. Só que ele não teve advogado. Aí, como ele não tinha nenhum outro argumento, ele não tinha nenhuma outra ilegalidade para apontar, ele entrava com ação, né, para anular, exatamente alegando só isso, que não teve advogado. Aí o STF fechou a porta, olha, mais ou menos o STF está dizendo aí, ó, se sua única alegação for falta de advogado, esqueça, porque isso aí por si só não viola a Constituição, tá? Súmula vinculante, portanto, tem que decidir assim, tem que entender assim, vincula tanto o judiciário quanto a administração pública. E a súmula também famosinha, 591 do STJ, que fala de prova emprestada, a possibilidade, né, de utilizar-se prova emprestada no processo administrativo disciplinar, né, lá, se tiver autorização e tal. Então, a gente vai falar bastante dessas questões, dessas súmulas, quando nós formos falar, né, sobre processo administrativo disciplinar. Seguindo aqui, vamos falar aqui do poder regulamentar. Poder regulamentar. Bem, o poder regulamentar, galera, é o poder de editar
atos normativos, que são exatamente os decretos e o regulamento, para a fiel execução da lei. Veja só, quando a gente estuda os três poderes e aquela divisão dos poderes ou divisão das funções, a gente aprende que o legislativo legisla, o executivo executa, o judiciário julga. Beleza? Cada um tem as suas funções típicas, certo? Cada um tem suas funções típicas. Mas existem as funções atípicas, certo? Que um poder vai fazer, né, o que o outro faz. E existem também o sistema de freios e contrapesos, que os poderes eles vão se limitar, eles vão se complementar. Bem, isso aí traz a seguinte situação. O executivo, a administração pública, ela tem a função também de legislar para complementar a função do legislativo, ou seja, para complementar a lei. Então, é isso que é regulamento, é isso que é decreto, é para isso que serve o decreto. O legislativo vai fazer uma lei, mas essa lei vai precisar ser regulamentada. Quem é que faz o regulamento? O executivo, a administração pública. Tá? Por isso que o poder regulamentar está dentro aí da questão das funções atípicas do executivo, está dentro aí do sistema de freios e contrapesos, da tripartição dos poderes, da harmonia dos poderes, né? Da complementariedade que os poderes devem exercer entre si, certo? Bem, decreto e regulamento, galera, são sinônimos, certo? Quando eu falar decreto, tanto faz se eu falar regulamento ou não. Então, eu boto aqui decreto ou regulamento. Nós temos hoje duas espécies de decretos e de regulamentos. Quais são, né? Que é exatamente aí o decreto, né? Regulamentar ou executivo e o decreto autônomo ou independente, ok? Decreto regulamentar ou executivo e o decreto autônomo ou independente. Você tem a previsão desses decretos expressa aqui, ó. Artigo 84, no inciso 4, fala do decreto executivo. Ou seja, aqui nós temos esse aqui, certo? Decreto executivo. E no mesmo artigo 84, só que agora no inciso 6, nós temos aqui o autônomo ou o independente, está aqui. Por isso que eu também já escrevi aqui do lado, né? O verdinho com o vermelho não fica muito bom, né? Então, eu vou apagar esse vermelhinho aqui, tá? Já está escrito aí, vocês estão vendo, tá? Então, tudo isso está escrito na Constituição, certo? Então, vamos olhar um pouquinho cada um deles, a começar aí pelo primeiro, do inciso 4. Esse decreto executivo ou regulamentar é a regra, tá? É a regra do jogo. 90% do poder regulamentar vai ser exercido por esse decreto aí, que, inclusive, era o único que existia até, salvo engano, 2001. Até 2001, você não tinha esse inciso, né? Até 2001, você não tinha esse inciso aqui, falando desse jeito. Isso aqui não estava na Constituição dessa forma. Tá? Então, você não tinha até 2001, vou apagar isso aqui para não ficar feio, só para vocês entenderem, você não tinha até 2001 o decreto autônomo independente. O que você tinha era o decreto executivo. E ele ganha esse nome, né, exatamente porque ele é feito para executar a lei. Olha o que diz aqui, ó, para sua fiel execução. Tá? Aqui, ó, para sua fiel execução, aí no finalzinho do dispositivo aqui, ó, regulamentação, decretos e regulamentos, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Quem é que faz isso? O presidente da República. Compete ao presidente da República, aí vem sancionar, promulgar e fazer publicar leis, aí vem bem como, ou seja, também compete a ele expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução, sua de quem? Da lei, para a execução da lei. Por isso que ele é chamado de decreto ou regulamento executivo. Não é porque ele vem do executivo, não, apesar de que ele também vem do executivo, mas é executivo no sentido de que ele vai executar a lei. A lei, galera, ela, em regra, ela é geral e abstrata, certo? Então, ela precisa, muitas vezes, a maioria das leis precisam ser regulamentadas para que elas possam ser aplicadas, para que elas possam ser usufruídas. Né? Então, ela precisa ser regulamentada. E quem é que faz isso? O executivo.
Através de quê? Do decreto ou do regulamento executivo ou regulamentar. Tá? É para isso que serve este decreto. Como eu disse a vocês, até 2001, a emenda 32, antes da emenda 32, você só tinha esse aí. Aí veio a emenda 32, em 2001, e mudou, não é que ela criou o inciso 6, é que ela mudou a redação do inciso 6, e aí passou a ter essa redação aí, dispor mediante quem? Decreto. Então, perceba, dispor. O presidente pode fazer o quê? Dispor. Então, ele pode tratar diretamente. Ele não precisa de lei para executar. Por isso que esse aqui é chamado de decreto autônomo ou independente, porque ele não precisa de lei anterior. O presidente vai dispor o decreto, certo? E aí ele ganha o nome de autônomo ou independente. E sobre o que é que o presidente pode tratar, você tem as duas letras, letra A, letra B, organização e funcionamento da administração pública federal, extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Perceba que essas duas letras têm a ver com o quê? Poder hierárquico. Ou seja, o presidente, quando ele estiver organizando internamente a administração, ele pode fazer por decreto. Ele não precisa esperar uma lei do legislativo para poder organizar. E ainda assim, a Constituição tem cuidado, observe, ele pode fazer por decreto a organização? Pode, quando não implicar aumento de despesa. Por quê? Porque se for aumentar a despesa, depende de lei orçamentária. Então, perceba que é bastante limitado, né? Ele não pode fazer de qualquer jeito. Nem criação ou extinção de órgãos. Então, ó, se ele for fazer a desconcentração, se ele for criar órgãos, ele tem que fazer por lei. Tá? Ele não pode criar um órgão por decreto. Então, veja que a Constituição limita, aí tem que ser por lei. E com relação à extinção de funções, tem que estar vagos. Ou seja, se tiver um servidor no cargo, ele não pode extinguir por decreto, tem que ser por lei. Então, veja que é uma situação bastante restrita. Né? Basicamente, tem a ver aí com poder hierárquico, a organização interna, quando isso não trouxer impacto, né, orçamentário, certo? De direitos individuais. Né? A pessoa está no cargo, o servidor concursado está no cargo, ele tem direito ao cargo. Então, o presidente da República não pode extinguir o cargo com o servidor ali por decreto. Tá? Então, essas são as duas situações aí que nós temos agora. Além desses limites, né, que a Constituição já traz aqui, né, previsto, que nós vimos esses dois aqui, na verdade, existe um limite geral, que é o limite à reserva de lei. Ou seja, perceba, a função legislativa não é do Executivo. Então, nós não podemos imaginar que esse poder regulamentar aí, que ele é aberto, pode não. Até porque, na ditadura, nós tivemos isso, que era o decreto-lei, certo? Desde Vargas, na ditadura de Vargas, o decreto-lei. Então, a gente está num Estado democrático, os poderes têm que ter cada um as suas funções. Eles podem ter as funções atípicas, podem ter aí o sistema de freios e contrapesos e tal, beleza, mas eu não posso também ter um poder usurpando a função do outro. Então, o presidente da República, ele só pode exercer esse poder regulamentar naquilo que a Constituição não exige que seja lei. Então, eu não posso exercer o poder regulamentar ultrapassando essa fronteira. Tem coisas que só podem ser tratadas por lei. Então, se o presidente da República expede um decreto e um regulamento violando o princípio da reserva de lei, a própria Constituição diz que o Senado pode sustar o decreto e o regulamento, ou seja, é o próprio legislativo que vai fiscalizar isso. Isso serve para os dois, tá? Tanto para o decreto executivo, ele não pode ir além do que a lei fala, então ele vai expedir um decreto para regulamentar uma lei. Bem, ele tem que ficar dentro do limite da lei. Ele não pode falar mais do que a lei faz através do decreto. Inclusive, recentemente, né, isso teria acontecido aí lá no início do governo, né, Bolsonaro, quando teve a questão do desarmamento. Né? Existe uma lei de desarmamento e assim que Bolsonaro assumiu, eles pediram um decreto tratando dessa lei, não tem problema nenhum, decreto regulamentar, executivo, mas só que o Senado, né, os deputados, senadores, o pessoal do Congresso Nacional entendeu que ele tinha ido muito além do que a lei permite. E aí eles avisaram, ó,
ou você revoga o seu decreto, ou nós vamos suspender o decreto. E aí o próprio presidente mudou lá o decreto, não precisou o Senado entrar em cima, mas eles avisaram que eles iriam suspender o decreto porque ele extrapolava. Então, o decreto executivo ele tem que ficar atrelado, coerente com aquilo que a lei trata. Ele não pode ir além, certo? Então, o limite é a lei. E o decreto autônomo tem que ficar atrelado a essas duas hipóteses da Constituição, essa letra A e B, e somente isso. Qualquer coisa além disso é ilegal e o decreto pode ser suspenso, né? Então, é preciso que fique atento a isso, não é, obviamente, uma utilização livre aí, tá, desse poder regulamentar, porque isso violaria a independência dos poderes, nós teríamos aí o executivo legislando por decreto, isso obviamente não é possível, tá? Poder de polícia, galera. Esse, eu disse que o disciplinar e o de polícia são os mais cobrados, mas o poder de polícia é, de longe, o poder mais cobrado que nós temos, tá? E a gente tem aí uma novidadezinha, né? Já tem aí cerca de um ano, mais ou menos, mas ainda é novidade, né, para o direito, com relação à mudança aí de entendimento do STF numa questão do poder de polícia, então vocês precisam ficar atentos aí. O que é o poder de polícia? O poder de polícia ele tem um conceito legal aqui, você pega o artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, você vai ter lá o conceito do poder de polícia, que é esse aí que vocês estão lendo, tá? Que a gente não vou ler esse conceito todo aqui, até porque ele é um conceito do direito tributário, ele é muito importante para o direito tributário. Mas eu vou resumir esse conceito. O que é o poder de polícia? O poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar, disciplinar direitos, interesses, liberdades, e eu acrescentaria aí propriedades, em nome do interesse coletivo. Tá? Então, o poder de polícia é o poder que a administração pública tem de limitar, disciplinar, restringir direitos, interesses, liberdades e propriedades em nome do interesse coletivo. Tá? O CTN aí vai dar exemplo, costume, ordem, disciplina, ele vai exemplificando coisas que eu já estou dizendo aí nesse meu conceito. Tá? Bem, então, o poder de polícia nada mais é que a atividade fiscalizatória do Estado. Né? O Estado ele pode fiscalizar as nossas atividades individuais, limitar nossas atividades individuais, regulamentar nossas atividades individuais, exatamente para permitir que a gente possa conviver em sociedade. Todo mundo tem direito, mas se todo mundo exercer o seu direito de forma ilimitada, a vida em sociedade é impossível. Então, o poder de polícia é a concretização daquele ditado popular, né? Que onde começa o meu direito, termina o seu. E o Estado precisa ficar criando aí essas fronteiras para que eu não exerça o meu direito violando o seu direito. Então, você tem direito de construir? Tem. Mas aí vem as regras de vizinhança, né? Aí vem o PDDU, o gabarito, a altura, né? Você tem direito de ter carro? Tem, mas você tem que andar com cinto, você não pode andar na velocidade que você quer. Você tem direito de ter um som alto no seu carro? Tem, mas você não pode ouvir qualquer altura, em qualquer horário, em qualquer lugar da cidade. Então, são muitas essas questões que o Estado tem aí poder de polícia, tá? E poder de polícia, primeira coisa, não tem a ver com polícia civil, polícia militar. Né? Polícia aqui é no sentido da etimologia da palavra, né? De policiar, de tomar conta da polis. Certo? Então, na verdade, a polícia, aqui do nosso poder de polícia, são os fiscais, os agentes fiscalizadores. Então, você tem, por exemplo, fiscalização de trânsito, você tem vigilância sanitária, você tem o PROCON, o CODECON, né, as questões de defesa do consumidor. Então, você tem as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, você tem aí a OAB, né, o CREMEB, o CREA, ou seja, são agentes que vão fiscalizar o indivíduo em vários aspectos, seja na sua propriedade, seja no exercício de sua profissão, seja, né, enfim, na questão de higiene, na questão de consumidor. Tá? Então, esse é o poder de polícia, é um poder bastante importante do Estado. Bem, só a título de curiosidade, por que que a gente tem o poder de polícia sendo conceituado no Código Tributário Nacional, que aí não é um assunto nosso aqui, a gente não vai estudar isso, mas como vocês estudam aí, e quem já estudou direito tributário sabe
que um dos motivos para o Estado cobrar taxas é o exercício do poder de polícia. Então, quando vocês estudam, ou foram estudar, ou já estudaram o direito tributário, vocês vão ver que um dos fatos geradores, né, a terminologia que se usa lá no direito tributário, fato gerador da cobrança de taxas, ou seja, uma das coisas que vai acontecer e que, acontecendo, autoriza o Estado a cobrar taxa, é o exercício do poder de polícia. Tá? Por isso que o CTN tem que tratar do assunto, tem que dizer o que é esse poder. Bem, o poder de polícia ele pode ser preventivo, né? Na verdade, existe o chamado ciclo do poder de polícia, que vem desde a regulamentação, né? Ou seja, o estabelecimento das regras já é poder de polícia, campanhas educativas já é poder de polícia. Então, ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Na hora que há fiscalização, se for detectada que a pessoa está descumprindo, né, a legislação, ela vai sofrer as sanções do poder de polícia. Tá? Vamos lá. São dois pontos, são duas coisas que as provas gostam particularmente sobre o poder de polícia. Primeiro, são os atributos. Tá? Atributos do poder de polícia. Ou seja, características do poder de polícia. São três as características do poder de polícia: a discricionariedade, a alta executoriedade e a coercitividade, ou seja, ele é coercitivo. Tá? O que significa cada um desses? Bem, discricionariedade, essa palavra do direito administrativo, aonde quer que você ouça ela, inclusive aqui no Poder de Polícia, tem a ver com a ideia de que há margem de escolha, há uma margem de atuação, uma certa liberdade de escolha. Ou seja, o agente público, ele, quando ele vai fazer uma fiscalização, né, e ele chega num lugar, numa loja, ele chega, sei lá, em alguma coisa para fazer a fiscalização e ele verifica lá a ilegalidade. Então, imagine que o fiscal da vigilância sanitária chega numa determinada lanchonete para fazer uma fiscalização. E aí, quando ele encontrar lá o problema, que a lei não tem como adivinhar o que é que ele vai encontrar na lanchonete, ele vai escolher qual é a punição que será aplicada. Então, isso é discricionariedade. É essa possibilidade de escolha, de analisar a oportunidade e conveniência, qual é a melhor punição, qual é a melhor atitude a ser tomada. Uma advertência, uma multa, apreender mercadorias, interditar a lanchonete toda. Então, isso é escolhido, por isso que eu botei aqui, ó, que é no momento, na sanção, na atuação, tá? Isso é feito dentro da discricionariedade administrativa, certo? A lei, ela não vem como Código Penal, que já vai dizendo, neste caso, essa é a punição, neste caso, essa é a punição, neste caso, essa é a punição. Não é tão fechadinho assim. Pode até ter algumas hipóteses que a lei já diz qual é a punição, mas tem muita coisa que é discricionária, tá? Essa é a primeira característica. A outra é a alta executoriedade. Significa dizer que, no exercício do poder de polícia, a administração pública não precisa de autorização judicial para praticar. Então, a vigilância sanitária, ao chegar lá, né, na loja lá do lanchonete e verificando lá, sei lá, verificando lá comida podre, ela não precisa de um mandado judicial, de uma ordem judicial para apreender a mercadoria. Por quê? Porque é auto-executável. Ela vai lá e ela mesma executa, mesmo sem ordem judicial, mesmo sem autorização judicial, ou seja, não há participação do Poder Judiciário para isso. Né? Claro que isso é porque está previsto na lei que é possível fazer isso. Tá? Então, você tem duas situações aí para a utilização do poder de polícia. A lei é a primeira e a regra, ou em situações de urgência devidamente motivada. Então, tem que motivar, tem que justificar qual era a urgência, por que agiu assim. E aí, eu não preciso de ordem judicial. Ou porque a lei já me autoriza a fazer,
ou porque é uma situação de urgência e eu estou fazendo e estou justificando aqui, olha, a casa ia cair, eu tinha que entrar e demolir antes dela cair. Então, isso também é possível e é auto-executável. Eu boto aí executoriedade e exigibilidade, porque alguns autores subdividem. Ao invés de falar de auto-executoriedade, eles vão falar de executoriedade e de exigibilidade, né? Duas coisas aí. As duas coisas são auto-executáveis. As duas coisas significam dizer, em última análise, que não precisa de ordem judicial. Tá? Qual é a diferença? Já que está aí, né, quando os autores diferenciam, o que é que eles vão dizer aí? Eles vão dizer que o que difere uma da outra é a forma de coerção. A executoriedade, né, a primeira aí, seria meios diretos de coerção. Meios diretos de coerção. Por exemplo, apreender mercadoria, interditar o estabelecimento, seriam, portanto, a executoriedade. E a exigibilidade seriam meios indiretos de coerção. E o único exemplo que os autores dão com relação a isso é multa. Então, a multa, ela é auto-executável, por quê? Porque eu não preciso de ordem judicial para aplicar a multa, mas a multa, ela é exigível. Eu posso exigir que a pessoa me pague. Se a pessoa não me pagar, ela já é minha devedora, porque já é exigível. Agora, a multa não é executável. Como assim, professor? Eu, administração pública, não posso, se você não me paga a multa, eu não posso bloquear suas contas. Eu não posso penhorar seu carro para você me pagar. Aí eu tenho que ir no judiciário para executar a multa. Tá? É por isso que a multa não seria executável, mas seria exigível. O fato é que tanto a executoriedade não precisa de ordem judicial, quanto a elegibilidade não precisa de ordem judicial. Então, as duas coisas são auto-executáveis. Eu acho que simplifica, né? Se a gente falar de uma coisa só, é sempre melhor. E, finalmente, a coercitividade. O poder de polícia ele é coercitivo, ou seja, eu posso utilizar da força se a pessoa resistir. Não preciso de ordem judicial, e eu posso utilizar da força se a pessoa existir. Lembre do princípio que nós falamos, né, no aula anterior, da supremacia do interesse público sobre o privado, certo? Então, a coercitividade também é uma característica do poder de polícia. Galera, esse é um primeiro ponto que as provas amam, tá? Cobrar esses atributos. O segundo tem a ver com delegação do poder de polícia, certo? E aí eu vou explicar aqui como que sempre foi a regra, e o que foi que o STF fez em 2020. 2020, bastante recente aqui. Depois eu vou explicar. Então vamos lá. O que é que a gente sempre falava sobre delegação do poder de polícia? Não pode delegar poder de polícia. Depois, se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá na lei. Essa aqui é a lei das PPPs, que tem lá escrito expressamente que não pode delegar poder de polícia. E tem até uma ADI, né, discutindo isso lá no STF. Então, não pode delegar poder de polícia. Ponto final. A gente acabou de ver o que é poder de polícia. É o poder de interferir na vida privada. Imagine se seria possível passar isso para um particular. Você aceitaria que o seu vizinho aplicasse uma multa em você? Ele, sem ser agente público, ele é seu vizinho. Sei lá, tem uma venda. Aí ele olhou para você, vou aplicar uma multa aqui em você. Não tem como, né? Essa é uma relação que precisa do Estado. É o Estado que tem esse poder. Aí você pode estar se perguntando, tá, então se a resposta é tão óbvia assim, né, não pode o poder de polícia ser delegado, claro, eu concordo que não pode ser delegado, só o Estado poderia fazer isso. Por que que isso, né, é um assunto que as provas gostam? Porque os atos materiais preparatórios, auxiliares de execução podem ser delegados. Então, a coisa sempre foi perguntada por causa disso aqui. Porque a resposta que o poder de polícia não pode ser delegado é óbvia. Se você pensar o que é poder de polícia, você não vai admitir que seja um privado, um particular. Você só vai aceitar isso porque é o Estado que está fazendo. Certo? Então, a resposta no primeiro momento é óbvia. Entretanto, o problema, as pegadinhas e as provas, elas gostam desse assunto por causa dessa outra coisa aqui. Que o poder de polícia não pode ser delegado.
mas os atos materiais auxiliares de execução podem ser delegados. E aí é que as questões vão trabalhar com isso. Você vai ter que descobrir, ver se aquilo que a questão está falando é a delegação do próprio poder de polícia, e você vai dizer que não pode, ou se aquilo que a questão está falando é a delegação de um ato material auxiliar. E aí você vai dizer que pode. Vou dar um exemplo que é clássico e que eu já vi muitas questões que trabalham exatamente com esse exemplo. Vamos falar de multa de trânsito. O poder público não pode passar ao particular para o particular ir para a rua aplicar multa. Porque isso é o poder de polícia. E ele é indelegado. Agora, o poder público, e é isso que acontece na maioria dos municípios brasileiros, o município ele pode contratar uma empresa para instalar os radares. Os radares não são do município, os radares são de uma empresa privada que ganhou uma licitação e está contratada para fazer a instalação e manutenção do radar. E isso pode? Pode. Por quê? Porque instalar e manter o radar é ato material auxiliar do poder de polícia, não é o poder de polícia. Então, não é a empresa privada que está montando, é o município que está montando. Não é a empresa privada que coloca lá no radar qual é o critério. Ah, se passar de 60 quilômetros por hora. Bem, não é a empresa privada que decide se é 60, se é 80. É o poder público. A empresa privada só faz facilitar. É só uma questão material de execução. E isso pode ser delegado. Beleza? Então, essa era a história desde sempre. Não se delega o poder de polícia, mas pode delegar os atos materiais acessórios de execução do poder de polícia. Beleza. Aí vem o STF nessa decisão aqui e cria uma situação aí que não é mais tão bem assim daquele jeito que eu acabei de explicar. Por quê? Porque, veja, o que é que aconteceu aqui? Primeiro eu vou dizer qual é a situação aqui. A situação é a seguinte: na maioria das capitais, na maioria das cidades, o órgão de trânsito, como ele vai exercer poder de polícia, a gente acabou de ver que o poder de polícia é algo que tem que ser do Estado. Então, as entidades de trânsito, por exemplo, Salvador, Transalvador. A Transalvador é uma autarquia municipal. Os órgãos de trânsito, comumente, eles são autarquias. Eles são descentralização, é uma outra pessoa jurídica, não é o município, mas é uma autarquia. E sendo uma autarquia, é uma pessoa jurídica de direito público. A gente vai estudar a organização administrativa ainda, mas você já anota aí, autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, igual ao município. O município é uma pessoa jurídica de direito público. Então, neste caso, o poder de polícia pode ser delegado. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa de direito público, não estou falando de um privado. Então, não há nenhum problema a fiscalização do trânsito ser feita por uma autarquia. Tranquilo. Só que, e aí é que vem esse caso, Belo Horizonte, em Minas Gerais, ao criar o órgão de trânsito, o órgão até errado falar o órgão, né? A entidade de trânsito, ao invés de criar como uma autarquia, criou como uma sociedade de economia mista, ou foi uma empresa pública, uma das duas, não estou me lembrando agora, mas é uma pessoa de direito privado. O órgão, a entidade lá em Belo Horizonte, que aplica multa, não é uma autarquia. Ela é uma entidade de direito privado. Ou é sociedade de economia mista, ou é empresa pública. Tá? Só pode ser essas duas. Eu não estou dizendo que ela é um particular. Tá? Ela não é empresa privada. Ela faz parte da administração pública, mas é uma entidade de direito privado da administração pública. Não é de direito público, como é a autarquia. Então, e aí? É possível passar um poder de polícia para uma entidade que, mesmo sendo administração pública, é de direito privado? Até então, a resposta seria não. Só que o STF disse que pode.
ele estabeleceu alguns requisitos, e esses requisitos, galera, estão sendo cobrados toda hora. Olha o que a STF disse, e vá anotando os requisitos. Eu vou sublinhar aí em vermelho os requisitos. Portanto, é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei. Primeiro requisito, tem que ter lei. Não pode ser por contrato, nem por ato, nem por decreto. A pessoa jurídica de direito privado, essa é a situação, mas pessoa jurídica de privado, integrantes da administração pública indireta, ou seja, não pode ser um particular. Não pode ser uma empresa privada que ganhou uma licitação. Ela é direito privado? É, mas ela faz parte da administração pública. Por isso que eu disse que só pode ser ou empresa pública ou sociedade de economia mista, porque são as duas únicas hipóteses que se encaixam nisso aí. De direito privado, da administração pública, só pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? Então, segunda característica, tem que ser da administração pública. Aí vem, terceira característica, capital social majoritariamente público. Majoritariamente público. Próxima característica, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado. Não pode fazer 2, 3, 4, 5 coisas. Só fazer isso. E em regime não concorrencial. Não posso ter uma outra entidade fazendo a mesma coisa. Então, segundo o entendimento do STF, preenchido esses requisitos que estão em vermelho aí, é possível fazer esta delegação nestes termos aí, o que é uma novidade, considerando que até pouco tempo nós diríamos que não é possível delegar o poder de polícia para nenhuma pessoa de direito privado, mesmo sendo administração pública. Por isso que as entidades de trânsito são autarquias, né, na grande maioria dos casos. Só agora que não. Então, a BH Trans quebrou essa lógica e o STF deu essa decisão aí em dezembro de 2020, ou seja, fez um ano agora, né? Dezembro de 2021. Então, galera, anota isso aí, que isso aí está caindo, chovendo torrencialmente nas provas. Seja na primeira fase, numa prova de marcar, seja em segunda fase, isso aí está caindo muito nas últimas provas. No último ano caiu demais isso aí. E o que é que pode ser delegado? O STF disse que todo o ciclo, tá? Tudo pode ser delegado. Essa parte toda aqui, ó. Qual é o ciclo? Legislar, permitir, fiscalizar e sancionar se a pessoa não cumprir. Tudo isso pode ser feito por essa figura aqui. Tá? Tudo isso pode ser feito por essa figura. O STF não restringiu. Ah, não, só a fiscalização, só essa. Não. Todo o ciclo do poder de polícia pode ser delegado nesses termos aí do STF. Beleza? Finalmente, para a gente terminar aqui a questão do poder de polícia, duas informações aqui importantes. Primeiro, até já meio que falei, não confundir polícia administrativa, que são os fiscais, em Salvador, vigilância sanitária, PROCON, né? O IBAMA, IBAMA é poder de polícia, o IBAMA é polícia administrativa, com polícia civil, polícia militar, polícia federal. Tá? São coisas diferentes. Não necessariamente, quando você está falando de poder de polícia, está falando de polícia militar, polícia civil, polícia federal. Pode usar? Pode. Se precisar, para botar, a pessoa resiste lá, pode chamar o auxílio da força policial, mas não é automático. E outra coisa, competência, tá? O município fiscaliza o quê? O Estado fiscaliza o quê? A União Federal fiscaliza o quê? Bem, o que vai nortear essa divisão é um princípio chamado princípio da predominância do interesse. Tudo aquilo que o legislador constituinte entendeu que é predominantemente interesse nacional, fica para a União, competência da União, por exemplo, atividade nuclear. Fiscalizar qualquer coisa ligada à atividade nuclear é competência da União. Telecomunicações, competência da União, por isso que a Anatel é federal. Energia elétrica, União, a ANEEL é federal. Você vai sempre assim, qual é o serviço que a União presta? É ela que fiscaliza.
qual é o serviço que a União tem a responsabilidade, né, de cuidar, é ela que vai fiscalizar. Princípio da predominância de interesse. Se o interesse for predominantemente regional, fica para os estados. E aí a Constituição, diferentemente da União, por isso que eu mencionei energia elétrica, telecomunicações, atividade nuclear, porque isso está escrito no artigo 21. O artigo 21 tem uma lista de serviços que é a União que presta. E tudo que está no 21, se é ela que presta, ou se é ela que precisa providenciar alguém que preste o serviço, é ela que fiscaliza. Com relação ao Estado e municípios, a Constituição não traz uma lista. As competências estaduais, elas são subsidiárias, residuais, então não tem uma lista. As competências municipais, tudo aquilo que for de interesse local, fica para os municípios. Também não tem uma lista, são chamadas de competências indicativas, porque a Constituição vai dizer o que é de interesse local. Indica que é de interesse local, é do município, mas ela não diz quais são as coisas que são de interesse local. Isso aí precisa chegar no STF, é o STF que diz, né, quando é e quando não é. Então, toda vez que o município faz uma lei e alguém é contra essa lei e leva isso para ser discutido no judiciário, quando chegar no STF, o STF vai dizer se é ou se não é. Tá? Então, diferentemente da União, que você tem como ler lá o artigo 21, você vai ver várias, não é só aquilo, mas o 21 é o principal. Então, você vai ter uma ideia geral de todos os serviços públicos e de todo o poder de polícia que a União tem, né, o dever de fiscalizar. Com relação ao Estado e município, você não tem essa lista. Tá? O Estado são competências subsidiárias e os municípios competências indicativas. Mas a ideia é predominância de interesse. Se for predominantemente regional, deve ser dos estados. Se for predominantemente local, deve ser dos municípios. Agora, anota aí 2 serviços que a Constituição fala. Para os estados, gás canalizado. Gás canalizado. Está lá no 25, parágrafo 2º da Constituição. Tá? Então, gás canalizado é com o Estado, assim como energia nuclear é com a União Federal, está escrito na Constituição. E município, transporte coletivo. Transporte coletivo. Está escrito lá no artigo 30, inciso 5, se não me engano, da Constituição Federal. Então, não tem uma lista, mas esses 2 serviços a Constituição resolveu dizer. Gás canalizado ficou para os estados e transporte coletivo para os municípios. E aí, se é ele que presta esse serviço, é ele que fiscaliza, é ele que exerce o poder de polícia sobre esses serviços. Beleza? Com isso, a gente fecha aqui o poder de polícia, né? Aliás, não, eu trouxe aqui a questão da prescrição, né, em 5 anos, qualquer ação punitiva que o Estado queira, tá? Tem aqui expressamente na lei 9873 de 99, certo? Aqui a questão da prescrição, que também é sempre uma coisa bastante cobrada, tá? Mas a gente vai ver essa lei em outro momento. E eu trago aqui, lembrei, uma situação também que já foi bem discutida, né, que tem a ver com questão municipal aí, que é sobre a guarda municipal, o que é que a guarda faz ou não faz, ela é segurança pública, não é? E uma discussão que já se teve é se ela poderia aplicar multa de trânsito. E o STF firmou a seguinte tese: é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposições das sanções legalmente previstas. Então, é possível que o município, por lei, dê ao guarda municipal, à guarda municipal, esta competência de poder de polícia também. Por que isso foi discutido, galera? Porque lembrem que quando a Constituição criou as guardas municipais, de verdade que hoje, na prática, a coisa já está bem diferente, a guarda municipal ela funciona, né, quase que como uma polícia mesmo, né? Mas quando a Constituição criou a guarda municipal, era apenas para proteger patrimônio municipal, certo? Só que a coisa foi aumentando, 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 e uma das coisas que se chegou foi na questão de trânsito. E aí, guarda municipal pode ou não pode? Porque a competência que a Constituição tinha dado era somente de proteger o patrimônio público municipal. Pode. E hoje, né, como eu acabei de dizer, a guarda municipal já é quase uma força policial, né, em alguns municípios até mais do que outros, até a questão do armamento, muita coisa já mudou. Tá? Agora sim, vamos falar dos 2 últimos poderes, né, que nós temos aqui para hoje,
que é o poder vinculado e o poder discricionário, certo? Como eu disse, não são todos os autores que vão tratar disso como poderes. Tá? Tem autores que falam de ato, tem autor que fala de atuação. Por isso que eu botei aqui. Poder é ato ou atuação? Eu, pessoalmente, inclusive, eu acho que é a atuação. Tá? É a natureza da atuação que pode ser vinculada ou pode ser discricionária. Eu não acho que são poderes também. Eu estou falando aqui na aula de poderes, porque como é um assunto muito importante, que a gente vai falar desses temas durante todo o curso, né, todos os temas que nós estudamos aqui, a gente vai falar vinculação, discricionariedade, então eu já gosto de falar logo nas primeiras aulas sobre isso, tá? Vamos lá. O que é poder vinculado, ou ato vinculado, ou atuação vinculada? Porque, como eu disse, não importa em qual das três situações você coloque, a explicação, o assunto é o mesmo, tá? Vinculado, galera, é aquela atuação que é seguir a lei. É uma atuação extremamente positivista, está amarrado na lei. Por isso o termo vinculado. Vinculado a quem? Vinculado à lei. Então, quando a gente fala que a administração pública está usando o poder vinculado, ato vinculado, ou está atuando de forma vinculada, nós estamos dizendo o seguinte: o agente público ali só vai fazer uma única coisa, que é seguir a lei. É a coisa cara crachá. É o princípio da legalidade estrita, certo? A legalidade estrita. Já a atuação discricionária, eu até já expliquei isso quando eu falei do poder de polícia, porque é uma característica do poder de polícia. Discricionariedade, poder discricionário, ato discricionário, atuação discricionária, são as situações em que a lei dá uma margem de escolha. Então, a lei ela permite que a administração pública escolha opções. Tá? Não é livre, é a lei que vai dizer quais são as opções. Mas, diante do caso concreto, o agente público tem opções. Ele não precisa seguir uma coisa só, porque é discricionário. Não é livre, não é faça qualquer coisa, mas ele vai ter opções e ele pode escolher. E aqui, neste caso, a gente vai ter uma importância muito grande do princípio da razoabilidade, né? Porque é aí que a gente vai verificar se o que foi escolhido é legal ou ilegal. A gente vai verificar basicamente dizendo se é razoável ou se é desarrazoável. Tá? Então, é isso que é discricionariedade. São essas atuações aí que há uma margem de escolha. Para finalizar por hoje, abuso de poder. Abuso de poder. Esses poderes, galera, como nós vimos, eu sempre achei que era uma coisa diferente, a vinculação à discricionariedade. Pois é, que bom que agora você já sabe o que é. E já pode ensinar as pessoas aí também que acham que é uma coisa diferente. Bem, a gente estudou os poderes administrativos, né? Mas, como vocês viram, esses poderes, eles têm motivos específicos para serem usados. Eles têm regras para serem usados. Eles têm limites, né? A gente viu a reserva de lei como limite ao poder regulamentar e tal. O que significa dizer que é possível que esses poderes sejam utilizados de forma indevida. E a utilização indevida desses poderes é o que nós chamamos de abuso de poder. Abuso de poder, portanto, é a utilização indevida, ilegal desses poderes. Abuso de poder é um gênero. Nós temos duas espécies, o desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder. Então, são duas formas que o abuso de poder pode acontecer. Uma primeira, através do desvio de poder ou desvio de finalidade, e uma segunda, através do excesso de poder. E os dois podem ser tanto na ação quanto na omissão. Tá? Até já adiantando aqui a questão da ação e da omissão, as duas hipóteses aqui podem ser tanto na ação quanto na omissão. Ok? O que é desvio de poder ou desvio de finalidade e o que é excesso de poder, quais são as diferenças. Desvio de poder, gente, e eu vou dar uma dica aqui para vocês não esquecerem mais, ó. Tá vendo aqui o D de desvio. Portanto, desvio de poder é agir dentro, D de dentro, dentro da competência. Dentro da competência. Só que buscando uma finalidade diversa, uma finalidade errada, uma finalidade que não é para isso que a lei deu aquela competência para aquela pessoa.
Então, por isso que o nome desvio de finalidade é até interessante, porque já diz o que é. Você desvia da finalidade. Você está dentro da competência, mas você desvia da finalidade. Por exemplo, o agente da Transalvador, ele tem o poder de polícia para aplicar multa de trânsito. Mas ele tem que aplicar multa de trânsito se ele verifica uma infração de trânsito. Então, imagine que um agente da Transalvador é um vizinho seu e vocês brigam no elevador. E aí ele começa a te perturbar, te castigar, ele começa a aplicar um monte de multa de trânsito, sendo que você nem carro tem. Então, perceba, ele agiu dentro da competência dele, que tem competência de aplicar multa de trânsito, mas ele está buscando uma finalidade diversa. Isso seria um exemplo de desvio de finalidade ou desvio de poder. Certo? Agora, o excesso de poder, aí, gente, já é chutar o pau da barraca. Excesso de poder já é agir fora da competência. Então, o agente da Transalvador, ele tem competência para aplicar multa de trânsito. Mas vocês brigaram e você tem uma lanchonete. E ele vai lá em sua lanchonete fazer uma fiscalização sanitária. E ele quer fechar sua lanchonete porque ele encontrou lá uma formiga andando no chão. Ele não tem competência para fazer fiscalização sanitária, nem para aplicar nenhum tipo de sanção de vigilância sanitária. Então, aí ele está agindo com excesso de poder. Ele está agindo com algo que ele não pode fazer, literalmente. Porque no primeiro caso, o desvio, em tese, ele até poderia fazer. Só que ele está fazendo por um motivo, uma finalidade errada. Aqui no excesso, ele não poderia sequer fazer aquilo, porque ele não tem competência para aquilo. Então, essas são as duas formas de se abusar do poder. E aí, abuso de autoridade, né, que é uma coisinha que está aí na moda, é a criminalização dessas coisas aqui. Então, algumas espécies de abuso de poder, não todas, foram transformadas em tipos penais. E aí é a lei de abuso de autoridade. Então, na verdade, abuso de autoridade tem a ver com direito penal. Ele pegou algumas espécies de abuso de poder e disse, olha, isso aqui agora é crime. Então, é isso que é abuso de autoridade, é a criminalização do abuso de poder. Tá certo? E com isso, galera, nós finalizamos por aqui. Ok? Agradeço a vocês por mais esse encontro aí, espero que esteja sendo bastante útil ao estudo de vocês e fico aguardando o nosso próximo encontro. Um beijinho,